Assunto para entender melhor como é que o nosso sistema bancário, o nosso sistema financeiro deve atuar em relação às sanções da Lei Magnitsky. A gente conversa agora com o economista Davi Azim. Davi, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Vamos lá então tentar entender como é que o nosso sistema bancário deve atuar em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que muitos desses bancos têm ativos nos Estados Unidos, filiais, ou seja, é tudo muito interligado, né, dentro do nosso atual sistema bancário, sistema financeiro. Na sua avaliação, como os bancos devem atuar a partir de agora? Encerrar as contas de Moraes no Brasil, impedir movimentações só com dólar, permitir que com reais isso aconteça, bloquear os cartões de Alexandre de Moraes, inclusive ele já pode, se quiser, quebrar ali o seu Visa, o seu Mastercard, ou ele ainda pode esperar mais um pouquinho antes disso? Muito bom dia. Bom dia. Primeiramente, obrigado aí pelo convite e vamos então analisar um pouco sobre esse assunto. Vale lembrar que Moraes, na Lei Magnitsky, está realmente sendo alvo dessa lei, tendo em vista digamos assim, alguns pontos obscuros em relação à atuação do ministro. Isso sobre a visão do governo americano, não é? Principalmente com relação à questão da liberdade de expressão, algo que é caro para a economia, né, muito caro para a economia e para outras áreas também da ciência, que é você poder falar aquilo que pensa, né, enfim, e outras coisas mais, processo legal, enfim. Existe aí uma série de questionamentos com relação à atuação do ministro. Bom, veja, com relação à questão das sanções, temos que lembrar, e você falou bem no início aqui da nossa conversa, que nós estamos muito integrados com a economia norte-americana. O Brasil é muito integrado com a economia americana. Então, quando nós temos uma situação como essa, a partir do momento que há uma desobediência, não é nem uma desobediência, há uma relação de confronto, né, com que o parceiro, digamos assim, comercial dos Estados Unidos é violada, então existe uma série de protocolos que os americanos têm, protocolos que eu digo, por que protocolos? Porque são uma ação de Estado, tá certo? Então o protocolo é acionado. E a partir desse protocolo acionado, não tem questão que Trump tem que assinar mais alguma coisa, ou o Congresso americano tem que fazer mais alguma coisa, não. É um protocolo que sai automaticamente. A partir do momento que você está ali, de repente, dizendo assim, olha, eu não vou seguir a determinação da Lei Magnitsky dos americanos. Você fala isso, existe um protocolo americano e o protocolo é muito severo. Ele tem até um nome bem difícil de se falar, que é o protocolo de destruição total. Então isso é perigosíssimo para o país como o Brasil, que tem, né, a sua, como eu falei, a sua economia absolutamente integrada à economia americana. Basta nós lembrarmos que nós temos aí uma boa parte das nossas reservas dentro de bancos americanos e europeus. Os europeus são aliados dos americanos, tá? Então, quando esses protocolos, lembrando que eu vou falar agora, quando o protocolo, por exemplo, com relação ao ministro Alexandre de Moraes, não for atuar, então ele vai para aqueles que estão, inclusive, defendendo o ministro contra essa lei e contra o governo brasileiro que não toma suas devidas medidas. Então, esse protocolo ele é muito severo. Olha, ele vai fazer esse protocolo coisas assim absurdas, por exemplo. Absurdas no ponto de vista econômico, né, que é muito perigoso. Veja, ele vai começar, por exemplo, a tirar do correspondente bancário exterior os principais bancos brasileiros, né? Por exemplo, você imagina aí o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, não tendo mais correspondência com o setor externo americano, né, o setor bancário americano. Isso é gravíssimo, né? Depois de 15 dias desse primeiro momento, depois de 15 dias nós vamos ficar fora totalmente também do mercado europeu, mercado bancário europeu. Ele já sai também depois de 15 dias com medo de alguma contaminação, né? Com medo de algum tipo de, digamos assim, de proliferação da situação bancária brasileira. Depois desse protocolo, ainda tem outros protocolos, incluindo aí, digamos assim, a não utilização de tecnologia das principais empresas americanas, né? Nós temos que lembrar que a economia americana é muito forte. Das 10 maiores empresas mundiais, 8 são americanas, né? E aí você bota a Amazon, você coloca aí, digamos assim, o que mais? A Cromo, né? Você tem várias outras empresas de tecnologia que atendem o sistema bancário com aplicativos, com segurança tecnológica, enfim, muita coisa. E todas essas empresas, elas têm aí um interesse imenso com relação à economia americana. Inclusive, se você
por ver, a participação é multimilionária. Então, certamente, a empresa dessa forma não irão, de forma alguma, digamos assim, ser contra a determinação da lei Magnitsky. Porque são empresas americanas, são empresas que têm um interesse imenso no mercado americano, que é um mercado realmente enorme. Né? Então, você imagina aí, se você não tem mais essa parte da tecnologia para os nossos bancos, você imagina o caos que isso se torna. Depois, ainda tem um outro protocolo que tem a ver com o sistema SWIFT, que é um sistema que os americanos controlam. Não é exatamente americano, mas eles controlam. Então, aí, nós teríamos um engessamento imenso, poderia até ter algum tipo de ainda movimentação bancária, eles teriam ainda alguma coisa. Mas seria uma coisa tão de alto custo e tão demorada que isso aí viabilizaria as transações bancárias. Então, veja, esse é outro protocolo que é automático, né? Estou falando desde o começo. É um protocolo automático. Isso não precisa de nenhuma assinatura do Trump ou do Congresso americano. Isso é uma ação de Estado contra aqueles que vão de encontro à lei Magnitsky. Isso é um problema sério, né? Então, quando sai do sistema bancário, você imagina só, nós vamos ter problemas aí imensos, tanto problemas com relação à questão alimentar, como a questão energética, enfim, porque a questão sanitária também, porque, veja, a partir do momento que a gente não consegue mais estar se correspondendo com o sistema financeiro do exterior, né, digamos assim, você vai ter um problema de financiamentos externos para poder fazer, digamos assim, troca de mercadorias. Você terá problemas com relação às seguradoras, que a maioria das seguradoras de cargas, principalmente de navios, são americanas. Então, imagine só a situação, como é que ficaria. E aí nós não conseguimos trazer medicamentos, enfim, inclusive também na parte alimentar, fertilizantes. Nós não teríamos fertilizantes, estaria um caos completo para a gente, porque as seguradoras não estariam ali mais presentes, né? Enfim, muitas empresas no exterior não poderiam comercializar com o Brasil. Então, essa questão de que, digamos assim, nós retalharemos os americanos, a gente tem que ter muita ponderação nisso. Muita ponderação. Estamos falando com uma economia extremamente forte, estamos falando com uma economia que tem sistemas de peso e medidas muito fortes, inclusive de proteção à sua economia, e de soberania também deles lá. Então, é um momento que a gente tem que ter muita calma, né, para poder dialogar em forma diplomática. Só essas questões aí, eu estou falando do sistema financeiro, exclusivamente. Essas questões que chamam um apocalipse, né, um apocalipse financeiro para o Brasil. Então, a gente tem que ter muito calma, muito cuidado, porque as nossas reservas estão, na grande maioria, com os americanos, tá certo? Os europeus também vão acompanhar toda essa situação do mercado financeiro, que se ocorrer o fato de essa lei Magnitsky não for digamos assim, acatada aqui no Brasil, né? Se houver algum tipo de retaliação nesse sentido, não vão acatar, algo parecido. Vale lembrar que nosso PIB poderá cair violentamente, vale lembrar que o mercado de capitais, a fuga de capitais será imensa, né, sem precedentes. Então, é um momento muito, muito delicado. O governo brasileiro precisa voltar à razão e à diplomacia, nesse momento. Não por qualquer outra coisa, mas sim por autopreservação. Porque, realmente, o protocolo para qualquer país é muito severo.